Bom, o título de hoje fala Vire a Página. Eu tenho certeza que você já leu o livro, e vários livros, né? Desde criança, a gente aprende ali a ler, né, histórias, né? Tem mães e pais, se não fazem isso, devem fazer. A gente precisa tirar um tempinho, abrir o livrinho, né? Principalmente nas horas ali, antes de dormir, é muito bom a gente fazer essa rotina com as crianças de ler livros. E acredito que você já tenha lido bastante livro. Tem livro para tudo quanto é gosto, não é verdade? Aí tava ali o pessoal da 60 mais. Como que fala, gente? Me perdoe. 60 mais, é isso mesmo, né? E esse povo sabe cozinhar, que a irmã falou aqui. Com certeza tem vários livros de culinária, não é? Eu sei porque a minha sogra, ela tem vários, ela gosta muito. E eu acho isso muito bacana. Eu não sou a pessoa para isso aí, não ter esse dom, Deus me deu, né? Não me deu, mas eu como bem. Pode me convidar que eu como bem. Caldinho é uma coisa muito gostosa. Então tem livro para tudo quanto é gosto. Ficção, aquele que não é ficção, poema, tem muita coisa. Então eu tenho certeza que você já leu algum livro. Alguém aqui já escreveu o livro? Não. Ainda não, né? Pode ser que alguém ainda queira fazer isso. Mas quando a pessoa ela vai se programar ou ela vai ler um livro, tem que ter um tema, tem que ter uma história, né? E aí ele vai se desenvolvendo. E também, muitas vezes, para escrever esse livro, você precisa pesquisar, né? Se aprofundar um pouco no assunto. Então, para fazer aí a escrita desse livro ou para escrever uma história. Então, pode ser uma história com final feliz. Infelizmente, tem algumas histórias que são um final infeliz, às vezes é tragédia. Então, infelizmente, tem para todos os gostos, né? E tem alguns finais aí que não são muitos, que vai agradar a muitos, né? Mas nós sabemos que tem um livro que ele é o mais vendido de todos os tempos, e você sabe qual é. E ele fala de tudo, mas de tudo que você precisar, esse livro tem. E ele foi traduzido para mais de 2.450 línguas diferentes e já inspirou muitas músicas, como a nossa irmã cantou aqui. Então, esse livro, ele inspira muito, mas é muita gente. E esse livro só não inspira, como ele também transforma vidas. Né? E eu tenho certeza que você é uma pessoa dessa, que já fez uso desse livro maravilhoso e é por isso que você está aqui. Porque não se trata de qualquer livro. Né? A gente sabe que tem livros muito importantes por aí afora, que muita gente fala e gosta e lê. Mas esse livro, ele transforma vidas e transforma de uma tal forma que todos, não tem como as pessoas não perceberem que a vida foi transformada. Esse livro, ele tem de tudo, como nós falamos, né? E às vezes parece até que tem várias se não fosse a idoneidade deles, a gente ia pensar que as histórias eram fictícias. Mas a gente sabe que não é, são verdadeiras. É muito gostoso, né? E esse livro traz muitas e muitas histórias. E aí, claro, durante a semana, algumas histórias desse livro serão lidas e vão ser relembradas. Algumas delas a gente já conhece. Mas toda vez que a gente lê esse livro, a gente aprende alguma coisa. Não é verdade? Assim como lá na culinária, né, irmã? Faça a receita, mas tem sempre uma pitadinha que normalmente elas não revelam, né? E a gente fica lá, puxa vida. Essa noite eu fiz uma pinha. E aí eu falei, poxa, mas eu lembrei das minhas tias, da minha mãe e das minhas tias. Falei, gente, olha, acho que a idade vem ajudar a gente, né? Falei, nossa, tá muito parecido com o sabor com a sopa delas. Nossa, mas eu fiquei tão orgulhosa de mim. E tomei tanto caldinho. Aí meu marido falou: olha, eu tomei 2 vezes. Falei: olha, então o negócio tá bom mesmo. Mas fiquei toda feliz. Mas normalmente tem sempre uma coisinha que a gente aprende. E esse livro maravilhoso, que é a palavra de Deus, é a mesma coisa. Então, toda vez que você lê, mais você aprende, mais você fica inteligente, principalmente sábio, né? Ouve mais a voz de Deus. O quanto isso faz bem para nós. Então, precisamos estar com este livro à disposição. E é claro que não é só para nós, né? Como mulheres, né? Evangelista que tá, mulheres em missão, né? Mulheres que estão sempre dispostas a fazer o trabalho de Deus. Então, nós precisamos estar sempre
em comunhão aqui com esse Deus maravilhoso através desse livro. E conta aqui uma ilustração que, na verdade, cabe, acho que a todos nós. Conta de uma irmã, ela se casou com 26 anos. E aí, lendo ali um pouco a história dela, lembrei da minha. Eu me casei com 21, né? Novinha também. Aí, quando a gente vai casar, e a gente sonha, antes de casar, né? A gente sonha, faz planos, aí onde eu vou morar, né? O que que eu vou comprar? E aí a gente vai pensando nos móveis, enfim, muitas coisas, né? E dentro disso a gente também sonha, né? Nossa, com certeza ele é maravilhoso, ele vai levar café na cama para mim, ah, ele vai me ajudar a lavar a louça, ah, ele vai me ajudar a lavar roupa, ele vai me ajudar a varrer, ah, aí você vai crescendo os sonhos e fala, nossa, eu vou arrasar, eu vou arrasar, tudo vai ficar maravilhoso na minha casa. Helena pensava assim, que tudo ia ser maravilhoso. E ela continuou lá sonhando com esse casamento maravilhoso. Mas, depois que a Helena casou, ela conheceu o marido. Fala, nossa, ela separou do marido. Ela casou e já separou? Não, ela conheceu o verdadeiro marido. E hoje eu estava escutando o irmão Antônio, né, irmão? O senhor estava aqui na classe? O senhor estava fazendo um agradecimento, eu fiquei bem de ouvido. Eu falei, poxa, pena que meu marido tinha saído, mas eu contei para ele. Meu marido tinha saído e tinha conversado ali, acho que com o Vanderlei. E aí o irmão falou assim: olha, eu quero agradecer. Quantos anos de casado, irmão? Amém? Amém. 55 anos de casado. Eu falei, gente, será que eu chego lá? Bom, com a sopinha que eu fiz ontem, pode ser que, né? Melhor. Mas o irmão falou, eu falei, gente, olha, 55 anos. E fiquei ali, olha, dando graças a Deus pela vida e pelo casamento do senhor. Mas eu continuei ouvindo, porque eu estava interessada no assunto. Aí o senhor falou assim: e eu tenho feito a vontade de Deus. Tudo que a minha mulher fala, eu obedeço. Ele falou desse jeito, irmãs. Vocês acreditam? Foi ou não foi, irmão? Ele falou isso. Pensa que não ia acontecer com meu marido. Na hora, eu falei: vem, vem, vem. Olha, o irmão falou aqui, ó. Sabe o que meu marido fez? Riu. Eu falei: eu não entendi porque você riu. Olha, mas não é, irmão. Na verdade, ele falou obedeço, mas eu ouço, né? E ele dava atenção à mulher dele. Parabéns, irmão, continue assim, gostei. Mas Helena, coitada, Helena não teve o seu Antônio como exemplo ali de esposo. Só decepção. Helena começou a ficar triste, muitas situações começaram a... Parece que uma situação na nossa vida parece que vai vindo outras, né? Ela ficou sem emprego, muita fofoca, teve muitas situações na vida dela que deixaram ela bem triste. Caiu ali a produtividade dela e aí ela perdeu o emprego também. E aí ela descobriu, então, que claro que a lua de mel dela tinha acabado. Não tinha, infelizmente. O homem que ela tinha conhecido não era mais aquele. E aí tudo começou a ficar triste. Ela conheceu ali o outro lado dele, começou a se manifestar, suas atitudes não eram mais compatíveis com aquelas promessas anteriores, né? Antes de casar, ai, tudo é mar de rosa, é lindo, isso eu vou prometer, prometi. E aí um dia na cozinha, ela disse que estava preparando o almoço e ela se perguntou, por que a vida não pode ser do jeito que a gente sonha? Nossa, eu sonhei tanta coisa bacana, tanta coisa bonita, né? O que há de errado? Será que o problema está nas pessoas ou o problema está comigo? O que será que é? Eu acredito que você também já deva ter feito, às vezes, essa pergunta. Você fala, poxa vida, parece que está dando tudo errado. E você planeja, né? Pensa isso, pensa, às vezes, muitas coisas, e de repente parece que vira tudo. E era o que estava acontecendo aqui com a Helena. Porque tudo parece que conspira contra mim. Às vezes a gente fala assim, nossa, o mundo está contra mim, né? E aí era o que a Helena estava pensando naquele momento. E normalmente, você e eu fazemos às vezes igual a Helena. E a gente põe a culpa em quem? Em Deus. Ah, mas Deus não está me vendo. Deus não está ouvindo a minha oração. Não é possível, eu nunca fui uma pessoa ruim. Eu fui uma boa filha, eu fui uma boa namorada, né? E aí começou a se lamentar. E aí começa a colocar a culpa em Deus. Eu faço uma pergunta para você. Será que a Bíblia tem a resposta para Helena? Será que tem?
Tem a resposta para mim, para você? Esse livro, ele é maravilhoso. Ele é. E eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia aí. Mateus 13, de 24 a 26, que nós vamos ler. Podemos ler? Então vamos lá. Aí vai falar da parábola do joio. E 24 começa. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, olha, tudo tem um mas, né? Ó, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes e ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, essa parábola nos ajuda a entender muitas coisas. Nesse mundo, nós temos, infelizmente, um inimigo. Quem é ele? Satanás. Esse que estava aqui plantando no seu campo também tinha, né? O inimigo. E nós também temos. Quem é esse inimigo? Satanás. Então nós temos que lembrar que ele vai vir para atrapalhar a minha vida e a sua vida. Infelizmente, ele está aqui para isso. A gente está estudando isso na lição. Ele vem ele vem perseguir, ele quer acabar com a nossa vida. Então, Jesus contou essa pequena parábola para que o povo daquele tempo e todos, né, nós compreendêssemos o motivo pela qual não somos como gostaríamos que fosse. Infelizmente, não é sempre do jeito que a gente quer. De fato, a nossa história não é aquela que Deus desejou. Deus não desejou que nós tivéssemos uma vida de pecado. Quando ele criou Adão e Eva, era para eles viverem o quê? Bem. Era para eles viverem bem no paraíso. E falou para eles, instruiu eles, não instruiu? Quando Deus colocou lá, Deus falou para ele o que era para eles fazerem. Mas aí eles desobedeceram. Esse livro ao qual nós estamos falando tem todas as instruções para a minha vida e para a sua vida. E nós sabemos que nós já temos o inimigo contra, que ele fica o quê? Semeando contendas e várias coisas para atrapalhar o meu foco e o seu foco. Eu não sei o que o inimigo tem plantado na sua vida. Eu não sei. Mas a gente precisa estar atento, porque ele vai fazer isso. Essa parábola vem para dizer isso. Ele vai colocar para te atrapalhar o foco. Você precisa ter o foco em Jesus, mas ele vai colocar coisas para que você desvie, para que você não enxergue Jesus. Então, cuidado, cuidado. Sabe lá, Helena? Então, ela tinha tido instruções do pai e da mãe dela. O pai e a mãe dela tinham falado para ela: filha, olha, esse rapaz tem alguns costumes que não são compatíveis com a sua fé. Então, ela tinha tido algumas instruções e ela foi o quê? Desobediente. Então, nós precisamos estar atentos às instruções a que Deus dá para mim e para você. Deus é o bom agricultor que, para demonstrar seu amor, plantou boa semente. E, ao mesmo tempo, há outro poder em ação, como nós falamos, que é o inimigo,
que veio e plantou a maldade, a desgraça, a desilusão e a dor. Que é isso que ele quer causar na minha e na sua vida. Se ele não entrar de um jeito, ele vai entrar de outro. Porque para cada um tem uma dificuldade. Pode ser que a minha não seja a sua. Assim como nós falamos das qualidades que Deus deu para cada um de nós. Não somos iguais. Nem nas qualidades e nem nos defeitos. Os defeitos são diferentes. Então, o que para mim não é uma tentação, às vezes para você é. E o inimigo sabe disso e ele nos conhece. E, infelizmente, foi nesse mundo que ele conseguiu plantar a maldade e o pecado. Infelizmente, Adão e Eva pecaram e isso veio para todos nós. Infelizmente, né, causa desilusão, canseira, dor, esse é o inimigo do Senhor. E, claro, o nosso inimigo. Eu vou pedir para você ir lá para Apocalipse 12, de 7 a 9. Então, ela diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, Satanás, antes de ser chamado de Lúcifer, era um lindo anjo, ele tinha uma posição exaltada, a gente sabe disso, pois era um dos anjos que ficavam ao lado do trono de Deus. Mas por alguma razão, o que ele quis? Ficar só ao lado? Ele queria estar na mesma altura de Deus, porque a mais que Deus não existe. Ele queria estar na mesma altura de Deus, né? Ali, queria ser Deus. Então não há como entender, né? A gente às vezes para ficar pensando como entender, né? Como surgiu o mal. E a gente sabe que o amor de Deus é tão grande que ele não destruiu Lúcifer para que todos pudessem entender qual é a maldade dele próprio, né? Porque senão a dúvida ficaria. E aí, qual seria o amor de Deus, né? Já destrói? Então, Lúcifer, dominado por sentimentos de inveja, começou a plantar ervas daninhas na mente dos anjos do céu. Que é a mesma coisa que ele faz até hoje. E lá ele começou, então, a semear, assim como a parábola que nós vimos. E aí começou lá, colocar contenda no céu. Fala com um, fala com outro. Engraçado, né? Às vezes parece até a gente, né? Fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Às vezes a gente é usado pelo inimigo para fazer a mesma coisa dele, usar a mesma tática dele. E ele disparou o espírito, então, de contenda, de descontentamento. Deturpou o amor de Deus e a justiça de Deus. Foi isso que ele fez lá no céu. E aqui vai lembrar que ele é o pai de todos esses sentimentos, né, e atitudes. Ele é o pai da mentira, ele é o pai da destruição. Cada vez que os utilizamos, estamos fortalecendo o pecado em nosso coração, manchando as páginas de nossa vida e mais, e de outras pessoas. Às vezes a gente erra tão feio, a gente deixa o inimigo trabalhar tanto na nossa vida, a gente acaba destruindo a vida e a família de outras pessoas, porque deixamos o inimigo usar a nossa vida. Que triste. Que triste. Infelizmente, porque vivemos em sociedade, não vivemos sozinhos. Nós vivemos socializando. Então, aquilo que eu deixo o inimigo entrar na minha vida, eu acabo fazendo isso com a vida de outras pessoas que estão à minha volta. E é muito preocupante. Será que Deus havia falhado em sua criação? Aí agora era o que Satanás começou a espalhar. Né? Era um anjo que Deus criou e agora ele que estava criando contenda. Será que Deus que tinha que falhou? Não, porque nós precisamos lembrar que Deus ele é perfeito. Ao criar as suas criaturas, dar-lhe o direito de escolha. Isso é a coisa mais bonita que tem, dar o direito de escolha.
E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Como pai e mãe. Fala assim, o filho começa a querer desviar, né? Depois que já está maior e já tem a responsabilidade, a gente tem que continuar orando, mas a gente tem que deixar livre. E é o que Deus faz conosco. Nós somos livres para escolher. Ele quer que nós vamos até Ele com vontade, com amor no coração e não por pressão. Jamais Deus fez isso. Jamais. Ele é amor. Somente o amor permite esse direito. E o governo de Deus está fundamentado em a lei do amor. E aí, às vezes, a gente fica perguntando, né? Por que Deus, então, não destruiu Satanás? Já destruiu isso logo, a gente não ia estar passando por isso aqui, né? Eu, quando era criança, eu pensava isso. Puxa vida, se Deus é tão poderoso, por que já não destruiu Satanás? Eu lembro, quando eu era criança, eu pensava isso. Olha, já realmente vendo como a gente é pecador, né? Tão pequenininho e já querendo matar logo Satanás. Que matasse logo. Por que Deus é tão poderoso que já não matava? E eu lembro claramente eu pensando isso, né? Infelizmente, o pecado na minha vida, eu já querendo matar Satanás. E a gente sabe que Deus poderia ter eliminado, sim, destruído, né? Deletado, né? Muito simples, rapidamente Satanás não existiria mais. Mas a gente sabe que se ele fizesse isso, né? Haveria dúvida e medo também, né? Nossa, olha, cuidado, porque senão já. Eu sei, eu passo por isso. Esses dias foi uns aluninhos lá na minha sala e falaram assim, tia, aconteceu isso, 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 isso. Aí eu falei, mas foi com você? Não, foi com você? Também não. Mas com quem foi? Foi com a minha irmã. Eu falei, por que ela não tá aqui? Porque ela tem medo de você. Aí eu falei, não precisa, fala para ela que ela não precisa ter medo. Então, a gente não deve causar isso. Infelizmente, né, a função, enfim, eu acredito que vocês saibam mais ou menos como que é. Eu lembro, pelo menos, quando eram crianças, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas precisam temer, né? Mas o que é temer? Né? Fica aí a pergunta. Mas Deus não queria que ninguém o temesse dessa forma. É por amor, eu tenho que servir a Deus por amor. Mas ainda tem gente hoje que serve a Deus por temor. Seja o seu caso, mas tem gente que faz por medo. Porque Deus vai destruir. Mas espera, você tem que lembrar que Deus é tardio em irar-se. Vai ter um dia que tudo vai acabar. O pecado vai acabar, a destruição vai vir. Mas ele é amor. Ele deixou Satanás para que todo o universo não tivesse ali dúvidas do verdadeiro amor de Deus e do verdadeiro caráter de quem? De Lúcifer. Porque o mundo inteiro está vendo o que ele tem causado nesse mundo, a destruição que ele tem feito na minha e na sua vida. Porque é muita destruição, né? É muita destruição. Ele, infelizmente, é um caráter totalmente distorcido. Se uma única dúvida sobre a bondade de Deus permanecesse no coração dos anjos, uma má semente teria ficado e produzido muito mais desgraça no universo. Por isso, o autor do mal foi poupado. Então, hoje eu e você precisamos saber quem é esse inimigo de Deus. A gente precisa, porque eu lembro também que uma vez eu atendi um pai, isso era na outra escola. Ele falou assim: vocês ficam aqui só falando de Satanás, ficam falando do inimigo, vocês só falam dele. E assim, como assim a gente fala dele? Ele falou: ele não existe. Aí eu falei: poxa vida, e ali eu tive que gastar um pouquinho de tempo para poder conversar com ele. Não foi fácil, porque às vezes a pessoa ela aceita e ela quer aceitar Jesus, mas ela esquece que infelizmente ainda nesse mundo a gente tem o inimigo de Deus e ele quer causar e destruir até isso, fazer as pessoas nem acreditarem nele, no poder dele. E a gente precisa saber, né? Quem é esse inimigo de Deus? Nosso Deus é um Deus de amor, tem prazer em um relacionamento de amor com as suas criaturas, para que nós possamos adorar, amar por livre escolha. É livre escolha. Eu preciso escolher Jesus. O que sabemos é que a batalha que começou lá no céu, ela ainda não terminou. Ela só mudou de lugar. Ela começou lá no céu e agora a batalha está onde? Ela está aqui. É eu e você que todo dia precisamos lutar. E lutar com muita vontade, com muita força.
Como nós falamos, eu não sei onde está a sua dificuldade. Eu não sei se é no seu lar, no casamento, com seu esposo ou com a sua esposa. Eu não sei se é no seu trabalho. Eu não sei se é na educação dos seus filhos. Eu não sei se é financeiramente. Mas que ele brota e ele coloca a sementinha na sua vida para atrasar você e para desviar o seu foco, esse é o trabalho do inimigo. Nós precisamos conhecer quem é aquele que atrasa a minha ou a sua vida. E, claro, conhecer o grande autor da minha e da sua vida. No livro da história de nossa vida, não temos por nós mesmos como apagar parágrafos e capítulos ou arrancar páginas. A gente já escreveu, já faz parte do seu livro. Você tem escrito a sua história e eu estou escrevendo a minha história. E tá lá, os erros. Muitas vezes a gente vai lá, né, nem apaga, a gente vai lá e risca assim, né? A gente risca, coloca entre parênteses, passa um traço. Mas a gente precisa virar a página. Porque Jesus, maravilhoso, tinha um plano. Houve a batalha no céu, mas ele tinha um plano. Ele falou: eu já sei. E é a coisa mais. Nossa, que coisa linda que é. Deus é maravilhoso. Ele tinha esse plano. Tudo que nos acontece na nossa vida fica registrado em nossa memória consciente ou no inconsciente. Isso você já sabe. Às vezes tem muita coisa que aconteceu um tempão, aí de repente vem na nossa memória, né? Impressionante. Mas tem coisa que ainda fica no nosso inconsciente, como um recurso para o nosso equilíbrio psicofisiológico. Deus permitiu esse mecanismo de registro dos fatos que também pudéssemos enxergar as nossas debilidades. Eu preciso saber qual é a minha dificuldade, para que tivermos consciência do que habita em nós e no mundo. É como se fosse um sistema de alerta emocional, mas também, claro, o espiritual. Então, a fim de buscarmos ajuda, especialmente de proteção e dependência de Deus, que nos criou e pode curar as nossas marcas e as nossas feridas. Nós precisamos ser o quê? Submetidos a Ele. Então, nós sabemos que Deus pode curar todas as feridas. Mas às vezes a gente fica com dúvida, às vezes a gente acha que a gente pode dar uma ajudinha para Deus. Mas Ele é o nosso Criador. Quem criou conhece aquilo que Ele criou. Muito melhor. Então ele sabe todos os pontos. Adão e Eva, eles não queriam encarar a desobediência. Vocês lembram quando eles pecaram e Deus que precisou chamá-los? Foi Deus que precisou chamá-los, né? E Deus perguntou: onde você está, Adão? E quem lembra qual foi a resposta de Adão? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Pois é. E a minha pergunta é: quando eu escuto a voz de Deus hoje, o que eu tenho? Aí a pergunta para você: quando você escuta a voz de Deus, o que você tem? Se você está em pecado, o que você tem? Medo. Mas se você está em comunhão com Deus, está escrevendo a sua linda história, você vira a página todos os dias para escrever uma nova história em Cristo. Você está em comunhão com esse livro maravilhoso que transforma vidas. Quando você ouve a voz de Deus, você, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É para fazer o caldinho, eu vou fazer o caldinho. É para lá bater na porta para falar de Jesus ou para arrecadar alimento, eu vou, Senhor. É para pregar lá na igreja do Boa Vista, eu vou, Senhor. Não é? É para louvar a Deus lá no culto da manhã, eu vou, Senhor. É para passar a lição da escola sabatina, eu vou, Senhor. Entregar o livro, Esperança, o grande conflito. Então, o que você tem tido quando ouve a voz do Senhor? Adão lá teve medo. Adão nunca tivera medo antes, mas isto é o que acontecesse depois do pecado. O pecado afasta a pessoa de Deus. Nós já sabemos disso. Mas a gente gosta do prazer do pecado. E pior, a gente alimenta o pecado, né? Às vezes a gente ouve ali a voz de Deus e a gente vai falar: ah, não, depois, imagina, tão gostoso. Ah, Senhor. E vai pedindo para que Deus fique longe, 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 longe. E aí a gente não vai mais ouvindo a voz de Deus também, que é
Muito perigoso. E muito mesmo, né? Muito. Lembra da história da Helena? Quando Helena descobriu toda aquela situação, o marido dela a traiu e a Helena ficou sozinha. Claro que quem aqui é pai e mãe sabe. Os pais de Helena acolheram Helena com muito amor, com muito carinho, para que ela reescrevesse uma nova história. E esse é o meu e o seu pai, nosso Deus. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei o que está acontecendo, mas ele quer reescrever uma nova história. Mas para isso você precisa ir até ele e falar: Senhor, deu tudo errado. Ai, eu desobedeci mesmo, não ouvi minha mãe, não ouvi meu pai. Senhor, estava longe do Senhor. Olha, mas olha, estou aqui. Porque muitas vezes somos orgulhosos, a gente não quer falar para Deus, imagina. Não. E a culpa também foi de Deus que me colocou esse rapaz na minha vida. Ou a culpa foi de Deus que pôs esse vendedor na minha vida e a gente começa a colocar a culpa em Deus. Mas se fizermos da forma correta, reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, pecadora, que pensa mesmo em pecar, que gosta de pecar. E quando errou, ir até esse Jesus maravilhoso, até esse Deus maravilhoso e falei: Senhor, deu tudo errado. Preciso do Senhor. Ele vai ser esse pai, essa mãe acolhedor que vai abraçar e vai acolher você. Porque Jesus, ele deixou o céu para morrer por mim e por você. Ele tinha um plano. Houve a batalha, mas ele tinha um plano. E esse plano era: deixaria o céu para viver como homem, a fim de que pudesse ajudar, socorrer os que fossem tentados. E ao finalizar sua missão, seria cruelmente humilhado. Levaria o peso dos pecados de toda a humanidade, sofreria a morte de cruz. Porém, ele ressuscitaria no terceiro dia e voltaria para o céu, para como advogado interceder por todos nós, por todos aqueles que nele crescem. Esse foi o plano que Jesus traçou e o que ele cumpriu. E ele vai terminar de cumprir. Eu creio nisso. Você crê também? É isso. Tudo que aconteceu de ruim é o inimigo tentando tirar Deus da sua existência. Ele quer que você esqueça o que Deus fez por você. E você tem que lembrar, porque Deus já fez muita coisa por você. Só de nós levantarmos e respirarmos, a gente já agradece a Deus. Tem que agradecer, porque você tem uma nova oportunidade de virar a página da sua vida e reescrever essa nova história. Eu sei que a irmã acho que vai cantar mais um hino para nós, né, irmã? E eu queria que você prestasse atenção. Eu sei que Deus providenciou a música. Eu creio nisso. Nesse momento que eu e você possamos lembrar que eu e você, nós temos a oportunidade de virar uma página em branco na nossa vida e reescrever. E reescrever com muitas coisas boas ainda nesse mundo. Porque ele disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu que seria mar de rosas aqui nesse mundo. Mas ele promete que lá no céu não vai ter mais pecado. E eu e você precisamos agarrar nessa esperança. Porque é essa que nos move de estar aqui. E essa esperança não tem que ficar só para mim, né? Para a igreja do Boa Vista. A gente precisa o quê? Espalhar para outras pessoas. Então vamos concentrar e estar em oração enquanto a nossa irmã louva a Deus, para que a gente possa reafirmar a nossa fé. E lembrar que Jesus, ele vai voltar e a gente precisa estar firme com nós mesmos e com os nossos queridos também.